Mas olha, Palumbo falou ali de estrago terrível, vamos falar então de contenção de danos, de correr atrás do prejuízo, e é nesse embalo que a gente vai falar, claro, porque a saga das bets e das casas de apostas nesse Brasilzão continua firme e forte adiante. Olha só, os sites de aposta, para vocês terem uma noção, somam 1 bilhão de acessos por mês. Isso no Brasil, claro. Isso de acordo, evidentemente, com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Claro que a FEBRABAN, a partir desse levantamento, demonstrou uma preocupação imensa com a inadimplência e também defendeu a suspensão ou limitação do uso do Pix para apostas em bets. Nesse contexto aqui, a partir dessa informação, que a gente vai estar trazendo também a nossa pergunta de hoje no nosso site, www.jovempan.com.br, já convocando a todos vocês aqui nos assistindo, também nos ouvindo, a irem diretamente para o nosso site e deixar a opinião de vocês em relação à nossa pergunta do dia. Afinal, você do outro lado concorda com a restrição do uso do Pix para pagamento de bets? Sim ou não? O Pix, que é um xodó do brasileiro hoje em dia, enfim, facilita muita coisa, ninguém há de negar, mas, pelo visto, a FEBRABAN e setores da Fazenda querendo limitar o uso do Pix. É uma discussão corrente, quente, e eu quero te ouvir. Mano Ferreira, Aninha, Pepe. Eu acho que a gente está querendo tirar o sofá da sala para esquecer a imagem de ter flagrado a traição, né? Não é o Pix o vilão dessa história, né? A gente devia, na minha visão, estar discutindo como podemos aumentar as ferramentas de transparência, de conhecimento, de informação e educação financeira para os brasileiros. Esse é o ponto, ficar indo atrás do sintoma, tentando remediar uma parte de um efeito. Mano Ferreira, eu acho que uma breve interrupção, me perdoa, só para recepcionar de volta os ouvidos atentos do nosso respeitável público sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no nosso Morning Show. De volta, tema da vez, claro, é o faroeste da jogatina no Brasil, regulamentação do governo, todos os reflexos, o presidente Lula, inclusive, se reunindo para determinar qual vai ser o futuro das bets. Inclusive, vale a pena a gente trazer essa nova notícia, que há uma expectativa, claro, já está agendado, para que o presidente Lula se reúna com diversos dos seus ministros para decidir as próximas ações, formalizar ali qual vai ser o plano de ação para tentar trazer alguma previsibilidade para esse mercado aí, que, querendo ou não, a gente tem que lidar frontalmente com as questões. Já virou parte do cotidiano brasileiro. Mas deixar solto também, acho que pode ser um pecado, com perdão do trocadilho. Palumbo? Eu concordo com o Mano. Só não joga com o Pix, ela vai jogar de outra forma. Sim. A gente precisa derrubar essas bets que não estão legalizadas no Brasil. Lembrando que, segundo os lotéricos, são mais de 4.500. A gente não pode destruir aí milhares de lotéricos, são 13.330 no Brasil, 900 só na cidade de São Paulo. A gente não pode acabar com o emprego, com a renda dessas pessoas e deixar essas mais de 4.500 bets fazendo o que querem. Agora, vamos proibir lá o Pix. A pessoa vai dar um jeito de jogar de outro jeito. Não tem como isso, né? Agora... parece que eles acham que, vou proibir o Pix, acabou o problema. Não vai acabar o problema. Lembrando, vamos ser sinceros aqui, né? Lembrando que o Brasil é quase um caso raro no mundo hoje em dia. Afinal de contas, nos últimos 40 anos, o monopólio do setor de apostas do Brasil foi detido ali pelo governo através das loterias da Caixa. E a gente é importante que o governo, sim, tem que arrecadar, tem que trazer, enfim, clareza para como essas casas de apostas podem operar com o mínimo de paridade, mas, enfim, tem muitos questionamentos ainda no ar, muita polêmica. Oficialmente, como né? fazer? Porque extraoficialmente sempre tivemos o jogo do bicho. Claro. Verdade. Importante aqui para também não usar o famoso óculos cor-de-rosa e fechar o olho para a vida como ela é. Pepe, tô te achando aí encucado. Tá encucado. Tá pensando em qual bicho ele vai jogar? Não, na verdade é o seguinte, cara. Na verdade, vamos lá. Eu acho que o governo deveria aproveitar essa oportunidade e conhecer realmente o perfil do povo brasileiro e conhecer e fazer política pública endereçada, né? Se uma pessoa usa Bolsa Família para jogar na Bets e não prioriza a alimentação, não prioriza outras coisas, isso é um problema. Agora, se ela joga na Bets um valorzinho mínimo, né, e consegue sustentar a sua saúde, a sua alimentação com Bolsa Família, isso não é um problema. Então, eu entendo que o Brasil deveria aproveitar essa oportunidade. E mais do que isso, Maria, tem uma questão anterior também, né? A pessoa que é viciada em jogo, ela tem uma tendência a viciar em outras coisas, em outras questões também, né? Então, você tirando o jogo, você não deixa com que as pessoas deixem de ser viciadas em outras situações, em drogas, em álcool. Então, no meu modo de ver, o governo deveria utilizar as informações que são valiosas nesse caso para fazer política pública decente.
Se a pessoa não sabe como priorizar o dinheiro, vamos fazer um curso de educação financeira para essas pessoas. Se não sabe como parar de jogar, vamos cuidar do vício, cuidar da saúde mental das pessoas. Então, o governo tem um tesouro na mão, que são as informações, e deveria fazer política pública direcionada, e não proibir por proibir. Proibir Pix, proibir cartão de crédito, proibir Bolsa Família. Isso é um absurdo. Agora, a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias, claro que o país inteiro se assustou com o montante que beneficiários do Bolsa Família têm destinado para tentar esses ganhos fáceis nas casas de apostas. São vários relatos aqui que todo mundo com certeza ouviu nos últimos dias. Palumbo tem falado com muita paixão sobre o assunto, Mano também, Aninha também. E é nesse embalo que o PP aqui, programa entrosado, o PP levantou o gancho perfeito para a gente ir e seguir para o nosso Bom Dia Para Quem? Vamos que vamos. E o meu bom dia de hoje vai para quem ainda não se deu conta que quase metade do Brasil vive à base de programas sociais. Já são 94 milhões de pessoas. É como se estivéssemos basicamente com um Egito inteiro dependendo de ajuda do governo. 7 em 10 brasileiros, isso, claro, em idade de trabalhar, os economicamente ativos, estão no cadastro único esperando o próximo benefício cair na conta. E o governo, no meio disso, focado sempre em manter essa máquina do atraso girando, enquanto corre atrás do prejuízo ao descobrir que boa parte desse dinheiro está sendo gasto no faroeste digital das apostas, onde o pouco que se tem desaparece num clique. O Brasil, vamos lá, não precisa só de peixe, precisa de vara, precisa de isca e precisa de um oceano de oportunidades. Precisa cortar as correntes da burocracia e equipar cada barco com ferramentas para que todos possam um dia lançar seus próprios veleiros ao mar, navegando com o mínimo de confiança no futuro, porque se não mudarmos o rumo, vamos ser sinceros aqui, o Brasil vai seguir como o país do quase. Quase grande, quase digno, quase próspero, mas sempre preso na pobreza. Mas claro, essa é só a minha opinião, tendo a acreditar que meu caro Mano Ferreira vai me dar razão. Estranho seria se fosse diferente. É por aí, mano, também ou não? Concordo, né? O ponto essencial é que a gente precisa aumentar a eficiência da política pública de socorro aos brasileiros que precisam. Eu acho que ninguém no Brasil, todos os grupos políticos, são a favor de que nós tenhamos uma mão estendida para o brasileiro que está caído. Sem dúvida. O ponto é, como que a gente faz com que essa mão estendida vire mais rapidamente capacidade e musculatura para que cada um seja capaz de construir o seu destino com os seus próprios pés. Esse é o desejo. Quando a gente pergunta para os próprios beneficiários, ninguém deseja ficar dependendo de esmola do governo também, não. Isso é algo que Luiz Gonzaga já dizia, né? Um esmola para um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. O ponto é, como que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham a porta de saída. E isso que o governo sequer discute. E não apenas o governo, a oposição também não tem proposta para isso. E é muito preocupante que, como país, a gente tenha se acostumado, a partir da pandemia, a tratar como, bota aí esse auxílio maior, como se o assunto se resolvesse dessa forma. E o auxílio precisa ser apenas a mão estendida e não o trabalho todo. Agora, desde de janeiro a julho desse ano, muita gente vai apontar, não, mas teve um crescimento expressivo na geração de empregos formais, os indicadores apontam nesse sentido, Palumbo, mas são empregos, enfim, pagando pouquíssimo. E eu sei, para quem, enfim, já acorda antes do sol raiar para labutar, para ralar, e quase muitas vezes sem tempo de tomar um banho no dia seguinte, antes do sol raiar já volta para esse ciclo, não pode se dar o luxo de não apreciar qualquer sustento, claro. Mas ainda assim não representa uma trajetória sustentável para a economia. Ainda mais o pessoal que usa o Bolsa Família, 44% da população brasileira hoje em dia recebe de alguma maneira algum benefício social. O que você acha? Tem que fazer uma pesquisa para saber quantas dessas pessoas querem trabalhar e largaria o Bolsa Família se fosse para ganhar um pouquinho mais. Você falou muito do peixe, né? A gente vai... Né? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ensinar a pescar. Será que essas pessoas não estão acomodadas? Eu já ganho meu dinheirinho, vou tomar minha cervejinha, vou jogar ali nas bets, vou ficar... Para que eu vou trabalhar? Para ganhar R$300 a mais? Por isso que eu acho que devia ter um prazo. Olha, você tem esse prazo, vai fazer esse curso aqui e depois se vire, malandro. Porque, afinal de contas, todo mundo aqui paga essa conta.
Não é tão simples assim a gente achar que tá pagando para quase 50% da população brasileira. Mas tudo bem, isso é fruto do meu trabalho, da Aninha, do Mano, do PP. PP não, porque o PP não trabalha muito não, mas do Aninha... Sacanagem. Não, o PP é trabalhador, sim. Aninha, PP, fica à vontade. Não, absurdo aqui que você falou, Palumbo. Claro que você vai achar um absurdo, todo mundo né? quer... Eu concordo com o Mano em relação ao ponto dos beneficiários. O Bolsa Família custa R$600. Sim. Todo mundo quer ganhar mais de R$600 para poder viver, para poder se emancipar, né? Não tenho dúvida disso. A gente ganha mais. Isso é uma fake news que falam, as pessoas querem ficar no Bolsa Família ganhando R$600 do governo sem trabalhar. Não, as pessoas querem trabalhar e ganhar mais. Tá cheio de vídeos na internet. Com toda certeza. As pessoas que querem ficar encostadas com o Bolsa Família é a minoria da população. E tem um ponto importante aqui. Não me surpreende esse número de 94 milhões de brasileiros que dependem do governo. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país de miseráveis. O Brasil é um país que tem mais da metade da população que tem problema de segurança alimentar, né? Não tem 3 refeições por dia, né? Então é óbvio que o brasileiro depende do governo. O que nós temos que pensar é qual país nós queremos, né? E eu quero um país que invista na indústria, a necessária indústria. Lá vem o PP. O Brasil, quando se desindustrializou, de certa forma, se empobreceu. Então nós temos que ter políticas públicas direcionadas pelo governo que dê as bases de uma economia do conhecimento, que dê a base de uma nova economia industrial. Não adianta a gente vender ferro. 100 anos que não adianta a gente isso. vender ferro para a China, 1 tonelada R$100 e comprar trilho de trem, né, por $1.000. E trilho de trem é uma indústria precária também, né? Ou seja, nós temos que pensar o Brasil e temos que dar emprego de qualidade, emprego que emancipe essa pessoa para não depender do governo. PP para presidente. Eu votaria no PP, eu ia falar isso. Mas Só eu acho... faltou o púlpito aqui, né? Não, o PP é meu Alô, candidato para o que quer que ele queira se eleger. Vai que é Mas sua, eu acho que a gente tem uma questão aqui que os nossos governos, ultimamente, eles estão muito mais preocupados em se reeleger do que propriamente com a construção de um país a longo prazo. Então, para o governo, para fins eleitorais, eu não estou falando desse governo, tá? De todos os governos. Para fins eleitorais, é muito mais fácil dar o dinheiro na mão sem exigir ou sem dar os instrumentos necessários para que eles não precisem mais do dinheiro do que efetivamente trabalhar para o futuro, trabalhar para que essas pessoas consigam caminhar com as próprias pernas. O país que o PP narra que ele quer, é por isso que eu falo, eu votaria nele, porque seria o melhor dos mundos, é o perfeito, é o ideal e é o desejável para um país que quer crescer. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê quem está no poder fazer. Eu discordo. A visão do PP está equivocada e implantação no Brasil. O ponto é que não é o governo criando indústria diretamente aquilo que vai mudar o nosso país. A questão essencial é a gente levar produtividade, capacidade de fazer mais com menos para os nossos trabalhadores de forma ampla. Por que muitos ficam na informalidade? Porque os programas estão mal desenhados, os incentivos estão mal desenhados e, sobretudo, a nossa educação tem uma péssima qualidade. Em todos os rankings internacionais, a gente vê um péssimo desempenho dos estudantes brasileiros. E isso é um ponto essencial. No século XXI, com a economia da informação, a capacidade educacional do povo brasileiro é o ponto essencial para a gente ter trabalhadores produtivos e empreendedores que sejam capazes de criar riqueza e oportunidade. Quem cria emprego não é o governo ou uma política específica de apoio à indústria. Quem cria emprego é o empreendedor. Verdade. Claro, são visões distintas aqui de como seguir adiante para tentar... Calma, Pepe, calma. Muita coisa para a gente repercutir aqui. Vou trazer um dado aqui. Quer falar, Pepe, rapidamente, então? Eu não quero deixar você, eu não quero ver você chorando aqui embaixo de mim. Pelo amor de Deus, me poupa disso aí. Mas olha, só pra gente ter... Glauco não perdoa? Rápido no gatilho. Quer falar? Não. Vai virar questão de neoliberalóide contra o comunista aqui? Então, depois, eu prometo que a gente aprofunda essa discussão. E, claro, é uma situação difícil de trazer uma solução definitiva, evidentemente, mas, enfim, em termos de, pelo menos, o volume dos contratos de trabalhos formais, de janeiro a julho do ano passado para esse ano, teve um aumento considerável de 27%. Muito mais empregos desse ano, mas desses empregos, 77% desses empregos são
Calma, minha gente. São de beneficiários do Cadastro Único. O Cadastro Único tem ali uma espécie de cardápio dos benefícios sociais. Claro que o mais requisitado é o Bolsa Família. Mas isso, claro, muita gente que estava fora do mercado de trabalho entrando, isso é bom, mas, por outro lado, mostra a precarização desse mercado de trabalho e dessa dinâmica. Muita gente ganhando um pouquinho ali, o salário de admissão, um pouquinho mais de R$2.000, que é pouca coisa para resolver. Mas, claro, prometo aqui aos senhores que a gente vai aprofundar essa discussão. O Brasil precisa de solução, mais ideias o quanto antes. Em frente, a gente segue aqui, claro,